Resultados disso foi o que aconteceu na prova. Mas eu não imaginava que isso fosse me afetar tanto como me afetou no dia da corrida. Você vai pensar a mesma coisa que eu pensei, nunca mais faço 21 km. Caríssimos amantes da corrida, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia do quadro. Essa medalha tem história. E essa daqui é de 21, hein? Muita história para contar dessa medalha, viu? Primeira vez que eu corri 21 km. Só para recordar um pouco, na semana passada eu falei para vocês como foi a minha primeira vez nos 15 km. Na semana anterior, a minha primeira corrida. E aí a gente chega nos 21 km. A minha primeira corrida foi no dia 30 de novembro de 2013, né? Vocês estão lembrados. E essa daqui, foram 2 anos depois, 5 anos depois, nada. Foram exatamente 9 meses depois da primeira corrida. Quantas provas eu tinha feito de 10 km antes dos 21 km? Nenhuma. Quantas provas de 5 km? Não tinha feito prova de 5 km. Para vocês terem uma ideia, essa foi a minha 6ª corrida. E por que eu falo isso? O nosso canal se chama Corrida Consciência, para que vocês tenham consciência dos erros que eu cometi e não cometam os mesmos erros. Então hoje tem muito erro, tem muita coisa bacana para a gente comentar, tem muita história para falar e muito do que aprender. Pessoal, aproveito já esse momento para pedir para você se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos corredores, deixa o like, faz um comentário quais são os pontos fortes e fracos que você sabe dessa prova. O que você tem para comentar sobre essa prova? Eu havia corrido a minha primeira em novembro, aí depois eu vi que eu precisava treinar, comecei a treinar um pouco mais. Dia 4 de maio de 2014 corri a minha 2ª prova. Em junho eu corri a 3ª prova, todas de 8 km. Na semana passada eu falei com vocês da minha primeira prova de 15 km, em julho. E depois eu corri mais uma de 8 km. Todas essas de 8 km foram aqui na minha cidade. As de 15 km eu falei, né, foi em Rio das Ostras. E essa daqui foi a minha 6ª corrida. A primeira vez que eu vou correr no município do Rio de Janeiro. Já conheci o Rio de Janeiro, lógico, mas para correr é sempre um ambiente diferente, um astral diferente. E essa prova ela tem muitos detalhes importantes que você precisa saber antes de ir para lá. Não é uma prova que eu aconselho a pessoa a estrear nos 21 km. Hoje eu percebo isso. Foi a que eu estreiei, eu me preparei para ela, eu estudei a prova, mas eu não tive a humildade de reconhecer que eu precisava ter escolhido uma outra prova ou outras distâncias. Uma coisa que eu esqueci de comentar na semana passada é que quando eu decidi fazer esses 21 km, lá em maio mais ou menos, 3 meses antes, eu liguei para eu assim, não posso fazer isso sozinho, 21 km é uma distância grande, né? Eu preciso ter uma assessoria. Mas a única pessoa que eu conhecia que tinha uma assessoria de corrida era um amigo de Divinópolis, o João, a Bora Assessoria. E ele me orientou, foi muito bom, né? Apesar de ser a distância. Né? Mas quais foram os primeiros erros para essa prova de 21 km? Eu não treinei como eu deveria. O João me passava o treino e eu dava aquele migué, né? Não fazia o treino como deveria fazer. Fazia só uma parte. E aí, Vitor, como é que foi o treino? Opa, bacana. Eu não tinha relógio, né? O celular acompanhava, mas não dava o feedback do que você sentia, né? E aí toda vez que eu dava uma resposta para ele, nem sempre era a resposta adequada. Resultados disso foi o que aconteceu na prova. Então, ou seja, nesses 3 meses antes da prova, as últimas 5 provas foi com a orientação de alguém que já estava no mundo da corrida. Mas só que o João também estava longe demais, né? Estava lá em Minas Gerais, eu moro no Rio de Janeiro. Então não tinha como ele me orientar com a extrema qualidade. E aí o aluno, eu no caso também não era um bom aluno. E nem falava tudo, né, às vezes, que deveria saber. Porque às vezes a gente acha, enquanto aluna, enquanto atleta, que o professor não precisa saber de tudo. É errado. Precisa saber como que você está dormindo, como que está a sua alimentação,
como que você está fazendo o seu treino, se correu no ritmo certo, seja para correr mais lento, seja quando é para correr mais rápido. Toda informação é fundamental no treinamento. Então vamos lá, vamos embora para a prova? Saio de Campos, vou para o Rio de Janeiro, né, pego o meu kit. Uma das coisas que o pessoal comenta sobre essa prova é que o kit não era muito bom. E realmente não era, assim, não é grandes coisas, né? Eu não corro pelo kit, eu corro pelas histórias. E hoje eu percebo isso cada vez mais e melhor. Prova de que o kit não era bom é que a camisa do evento ela manchou durante a corrida. Eu suo muito e além disso o Rio de Janeiro muito quente, então sempre jogo um copinho de água, né, para refrescar. Durante os 21 quilômetros a camisa manchou. Vamos para a largada. Primeira coisa, são 13 mil pessoas. 13 mil pessoas para largar. Então, era a minha sexta prova, primeira grande prova, né, porque na minha cabeça eu queria estrear nos 21 quilômetros uma prova grande. E logo fui para a maior do Brasil. Então, é muita gente para largar. Você não vê onde começa, onde termina no meio da multidão. É muita gente. E aí, essa meia internacional, ela é televisionada, então você não pode ter atraso, né? A televisão não vai atrasar. Quando deu a hora da largada, que eram 9 horas, calor danado, 9 horas, largou, aí você ouve aquele burburinho, né? O pessoal pulando, aplaudindo, opa, largou. Eu, beleza, vamos largar. E eu parado. Deu 5 minutos e nada, não se mexia, ninguém se mexia. Quando deu 8 minutos, o pelotão que eu estava, a gente começou a se movimentar. 8 minutos, quando eram 9 horas e 8 minutos, a gente começou a se mexer. Eu só passei pelo pórtico de largada quando eram 9 horas e 13 minutos. Ou seja, passar aqueles 13 mil pessoas, que eu estava lá para trás, né? Eu me posicionei lá na frente, era a primeira 21, vou lá para trás, não quero atrapalhar ninguém. Fiquei lá no final, levei 13 minutos para passar pelo pórtico. Então essa prova, ela largou lá em 2014, na praia de São Conrado. Praia bacana, bonita. E logo depois da largada, 1 ou 2 quilômetros depois, você sobe a Niemeyer. São 3 quilômetros de subida. Quando chega lá em cima, você passa pelo Morro do Vidigal, desce, mais 3 quilômetros, já chega no Leblon. Então você vem Praia do Leblon, Ipanema, Copacabana, entra em Botafogo, Flamengo. Quando chega no Flamengo é o quilômetro 15. Todo esse percurso da praia você já levou 9 quilômetros. Quando chega no Flamengo, quilômetro 15. Quando chega no quilômetro 15, você olha para a sua esquerda, para as pistas laterais do Flamengo, você vê o pessoal chegando. Eu sabia que era um ponto psicológico que é desfavorável para todo mundo. Mas eu não imaginava que isso fosse me afetar tanto como me afetou no dia da corrida. Primeiro, porque eu demorei muito para largar. Segundo, que quando você chega nesse momento, já são 11 horas da manhã. 11 horas da manhã você está muito quente, está muito mais quente. É um horário que prejudica o desempenho, a performance, por conta da televisão. Então quando eu cheguei no quilômetro 15, eu não quebrei, mas eu fiquei muito triste. Um outro ponto também, outro erro que eu cometi nessa prova, eu fui para a minha primeira prova de 21 km com uma previsão de término. Eu faço previsão para todas as minhas provas. É importante que você tenha um ritmo médio, que você tenha uma estratégia de prova, é fundamental. A gente pesquisa sobre isso e observa que até mesmo a elite tem a sua estratégia de prova. Depende de algumas variáveis, né? Mas é importante que você tenha a sua estratégia de prova. Mas aí vai um ponto pessoal. Se você vai para a sua estreia de 21 km, não coloque um tempo para você. Eu coloquei assim, vou terminar com 2 horas e 6 minutos. Na pace médio, 6 minutos por quilômetro. E esse foi também um erro, porque eu fiz 2 horas e 17. São 11 minutos a mais, mas se você soma esses 11 minutos a mais com os 13 da largada, são 24 minutos a mais do que eu imaginava terminar. Então na minha cabeça era, largava 9 horas, 11 horas e 6 minutos, eu estou terminando. E aí eu já contava com calor, né? Só que isso não aconteceu.
porque largou 9 horas. Eu passei pelo pórtico 9h13. Quando eu fui terminar, você coloca aí mais 2h17, eram 11 horas e... eram 11h30 da manhã, né? São 30 minutos praticamente a mais, só que para o Rio de Janeiro, mesmo sendo final de inverno, estava muito quente. Então, né, é uma dica que eu deixo para vocês: se vai para a estreia, não vá com uma previsão, porque eu terminei 2h17, sendo que eu esperava terminar 11 horas da manhã, terminei 11h30, e isso me gerou uma certa decepção. E quando você termina desse jeito, você vai pensar a mesma coisa que eu pensei: nunca mais faço 21 km, não quero mais saber disso, tá doido, isso é coisa de maluco, ficar correndo aqui nesse calor, me desgastando, treinei pra caramba, pra terminar mal desse jeito, né? Então é uma das coisas que eu falo para vocês: não coloque uma previsão, né? Tem uma estratégia de prova, mas não se prendam muito ao tempo nas estreias de vocês. Eu tenho que fazer 21 abaixo de 2 horas. Calma, não sei como você é enquanto corredor, mas nas estreias não se coloque um ponto de corte: se eu não fizer isso eu não vou ficar feliz. Não, vá para aproveitar a prova, aproveite o percurso, aproveite os amigos, aproveite a prova em si. Pessoal, por hoje é só. Essas são as histórias dessa medalha, né, da minha estreia nos 21 quilômetros na Meia Maratona Internacional do Rio, em agosto de 2014. Bem, se você gostou do vídeo, dá aquele like aí, né? Compartilhe com seus amigos, corredores. Quem sabe alguém que vai estrear aí nos 21 quilômetros vai receber algumas dicas aqui e já vai diferente para os 21 quilômetros. Se inscreva no canal, que ajuda sempre o nosso canal, um canal novo, um canal que quer crescer junto com vocês, né? E como eu falo sempre, vamos em frente, evoluindo sempre.